Hoje, a Raízes FM veio até a Delegacia da Mulher conversar com a delegada Maria Luísa sobre o Dia do Fim da Violência contra a Mulher. Essa data é de extrema importância para a conscientização da sociedade pelo fim da violência e da denúncia da mulher. Estamos aqui na Delegacia da Mulher com a delegada Maria Luísa para falar sobre o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Qual que é a importância dessa data para o trabalho que vocês realizam aqui na delegacia? Essa data ela marca o início dos 21 dias de ativismo contra a violência doméstica e de gênero e contra o racismo, que também é um recorte importante em relação à violência doméstica. É importante que nós trazemos esse assunto, né, à baila para expor cada vez mais os tristes índices que o nosso país passa, infelizmente, de violência contra a mulher, que mulheres são mortas única e exclusivamente pelo fato de ser mulher. Então é importante essa data, esses 21 dias, para que a gente chame a atenção da sociedade e consiga avançar nessa questão tão importante que é a desigualdade de gênero. E em relação aos dados aqui da nossa região, vocês têm um levantamento para falar sobre os dados, se os casos diminuíram, aumentaram durante esse ano? Em relação o recorte que eu vou fazer em relação à violência sexual de crianças e adolescentes, que é um trabalho bem importante que nós temos aqui no município, há mais de 5 anos a Delegacia de Defesa da Mulher ela atua com enfoque nas escolas aqui do município e também do estado para levar informação e para que essas crianças e adolescentes Por que, né, falar de violência doméstica nesse recorte de violência sexual? Porque muitas dessas violências ocorrem no ambiente familiar. E por isso, a importância de levar esse assunto dentro das escolas, que é o local que mais tempo essa criança e esse adolescente fica. Então, em relação a isso, a gente teve uma caída bem expressiva em relação a esses números. Por quê? Porque é um trabalho que já tem sido feito ao longo de anos. Então, a gente vê hoje colhendo os frutos dessa diminuição em relação à violência sexual de crianças e adolescentes. Em relação à violência doméstica, nós tivemos registro de 190 ocorrências esse ano aqui no município. É um número ainda bastante expressivo. É cultural essa questão dessa desigualdade tão marcante que nós vemos. Infelizmente, algumas mulheres podem achar que isso não existe, é porque elas não têm ainda o conhecimento do que é violência e violência de gênero. Fala assim, mas às vezes as pessoas falam, mas morrem mais homens do que mulheres. Sim, morrem mais homens do que mulheres, mas mulheres morrem única e exclusivamente pelo fato de ser mulher. Então isso é algo que a gente tem que se atentar muito. Está sendo feito um trabalho bem importante aqui na delegacia. Nós temos alguns projetos junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, junto à Secretaria de Educação e com a Prefeitura do município de Capivari, e temos caminhado bem nessa questão. E agora nós vamos caminhar pela delegacia desde os registros que são feitos até os encaminhamentos. A Marília é escrivã DOC aqui da Delegacia da Mulher. Marília, qual que é o primeiro passo que vocês realizam quando uma mulher chega na delegacia? Olá, tudo bem? Bom, o nosso primeiro passo é entender o que está acontecendo com ela, né? Um pouquinho do caso dela. Então, quando ela chega aqui, a gente tenta ser o mais, sensível possível, porque nós estamos falando com mulheres, né? Então, quando ela chega aqui, a gente tenta entender o caso e aí vamos fazendo todas as perguntas para ver qual a natureza do caso, né? Se ela sofreu agressão, se é abuso, qual é a natureza que aconteceu. E aí, quando ela senta aqui e fala que é agredida, né? A gente já começa a tomar todas as providências, né? A gente pergunta se ela quer a medida protetiva, nós fazemos a medida protetiva, explicamos para ela como funciona, né? Então, a partir do momento que ela pede a medida protetiva de 3 a 5 dias, o juiz já vai um oficial do juiz avisar a pessoa, né? O autor, no caso, que ele não pode chegar mais perto dela, explica tudo certinho. E aí ele fazendo isso, né? Saindo da regrinha que for passado para ele,
Assim, tomamos as providências cabíveis, né? E aí também a vítima é orientada, né? Aqui ela já sai com uma data para que a assistente social fale com ela e explique todo o caso, como ela pode agir e também auxiliar no psicológico das vítimas, né? Que sofrem esses abusos. A Amanda Bottoni é assistente social aqui da Delegacia da Mulher. Amanda, qual é o trabalho realizado por você assim que a vítima chega aqui? Bom, as vítimas de violência doméstica, quando elas chegam na Delegacia da Mulher, na maioria das vezes elas estão muito fragilizadas, né? Estão adoecidas mentalmente, estão sofrendo os mais diversos tipos de violência, violência psicológica, violência física, violência sexual. Então, o nosso trabalho é fazer um acolhimento com essa mulher, né? Ouvir as demandas que elas apresentam. E, em muitos casos, elas têm muitas demandas sociais e psicológicas. Então, o atendimento que a nossa equipe aqui, eu como assistente social e as psicólogas também, a gente faz esse atendimento dessas vítimas, nós buscamos entender o contexto social que essa mulher vive e nos casos que as vítimas são dependentes financeiramente do companheiro, às vezes elas não têm trabalho, não têm renda nenhuma, têm filhos para sustentar. Então, em alguns casos, a gente faz encaminhamento, né, para os serviços de assistência social, para o CRAS, para o CREAS, para que elas tenham acesso aos benefícios sociais, benefício Bolsa Família, o auxílio aluguel para as mulheres que sofreram violência, entre outros benefícios, né? E também fazemos os encaminhamentos para que ela tenha respaldo jurídico. Então, às vezes a gente faz encaminhamento para a OAB, para que ela consiga abrir uma ação de divórcio, por exemplo, de forma gratuita, né? Que ela consiga ingressar com uma ação judicial de pensão alimentícia para os filhos, né? De divisão de bens, enfim. A gente busca entender todo o contexto familiar que essa mulher vive para que a gente possa apoiá-la nas demandas que estão sendo apresentadas. E a gente também faz outros encaminhamentos para a rede de proteção. Por exemplo, encaminhamentos para acompanhamento psicológico, para acompanhamento psiquiátrico, né? Principalmente porque a maioria dessas mulheres estão adoecidas, né? Então, às vezes estão com depressão, síndrome do pânico, né? A violência doméstica, ela causa muitas sequelas, né? Muitos danos à saúde psicológica dessa mulher. Então, é muito importante que ela seja atendida e seja devidamente acompanhada pela rede municipal. A Natane é escrivã da DDM aqui na Delegacia da Mulher. Natane, qual que é o trabalho do escrivão aqui na delegacia? Bom, então, a escrivã, ela vai basicamente pegar e continuar o inquérito. Então, a gente tem um boletim de ocorrência que é a notícia-fato, que chega a ocorrência ali na frente. Então, uma violência doméstica, é um caso de violência infantil. Esse boletim de ocorrência, ele vai ser instaurado, ou seja, ele vira um inquérito policial. No momento do inquérito policial, eu, como escrivã, eu vou presidir esse inquérito juntamente com a autoridade policial. A autoridade policial preside e eu acato as decisões da autoridade e fico, então, participando do inquérito, tocando esse inquérito que a gente disse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver autor, vítima, as testemunhas do ocorrido e eu vou ouvir todas essas pessoas. Quando o caso é de violência infantil, eu não faço essa oitiva. Quem faz é a psicóloga, que ela é especializada. Então, eu parto toda dessa prova pericial para que a gente consiga juntar as provas para passar por promotor. Aí o promotor ele vai verificar todas essas provas, porque o inquérito policial ele é um procedimento pré-processual. A gente pega todas essas provas, manda para o promotor, aí o promotor ele verifica se essas provas elas vão dar embasamento ou para um arquivamento ou para denúncia. Aí o promotor lhe pede para denunciar o autor e daí vira um processo judicial. Aí vai toda a parte de juiz mesmo. Então a gente cuida da parte pré-processual, a colheita de provas para conseguir, enfim, quando, no caso, o agressor realmente fez o fato, a gente conseguir dar um fim para essa destinação, né? Então, é em relação a toda a parte policial mesmo, não trata tanto mais do emocional da vítima. Isso, a gente até que tem que tomar cuidado com a revitimização, a gente tem que cuidar para a vítima ela não ser ouvida muitas vezes, para não ficar fragilizada, mas a parte policial mesmo é o que a gente faz. Tanto é que a assistente social, ela cuida dessa parte emocional, a gente tem a psicóloga para fazer isso. Mas a gente tenta dar o máximo de conforto para a vítima, porque ela vai ter que dar o depoimento dela, ela vai ter que passar por esse processo com a gente, né? Então a gente tenta confortá-la para que ela não se sinta assim revitimizada. Na Delegacia da Mulher, são duas psicólogas que atendem as vítimas, a Graziela e a Gabriela, que está aqui conosco. Gabriela, qual que é o trabalho da psicóloga assim que a vítima chega até vocês? Bom, o trabalho que a gente desenvolve aqui na delegacia é um procedimento de entrevista chamado escuta especializada. É quando a criança e o adolescente ela vem até nós
em situação de violência, seja ela vítima ou testemunha dessa violência. Então, a gente conduz ela até a nossa sala, a gente faz todo um trabalho de acolhimento, acalma essa criança ou esse adolescente, a gente ouve o relato deles e, mediante o relato deles, né, confirmando ou não, a gente faz um relatório e envia para o despacho da delegada. E aqui, como vocês podem ver, a delegacia não é um ambiente hostil, não é um ambiente no qual a criança ela vai ficar acuada, vai ficar demorando ali, esperando, não. Já é agendado aqui na recepção, na hora do BO, já é agendado o atendimento, a gente acolhe essa criança, ela brinca, ela pode vir brincar aqui, descontrair, ela vai ficar bem tranquila. Gente, é tranquilo, é bem lúdico, a gente também brinca com as crianças, então é uma coisa assim, normal. É que quando a gente fala de polícia, de delegado, de psicólogo, o pessoal já fica com medo, mas não é nada disso, né? Fica com medo. E também lembrando, passando para lembrar, que a gente tem uma campanha aqui que é o carro-chefe aqui da delegacia, que é a campanha Maio Laranja. Ano que vem, eu quero avisar vocês que a gente não vai realizar a campanha só no mês de maio, só no Maio Laranja, não. Vai ser uma campanha desenvolvida o ano inteiro, então será Capivari Laranja o ano todo. Então a gente vai fazer como se fosse um trabalho de prevenção com foco nas escolas. Assim como o Dia da Não Violência contra a Mulher, o Maio Laranja é muito importante e devem ser tratados todos os dias, não só em uma data específica. Muito obrigada. Mesmo. Eu que agradeço. A Delis é estagiária de Direito aqui na delegacia. Delis, qual que é a sua rotina aqui? O quanto você aprende, quanto que ela agrega na sua carreira profissional? Bom, atualmente eu faço as oitivas das pessoas que são citadas nos POs e agrega muito na faculdade porque a gente acaba tendo mais contato e acaba ajudando bastante a gente a entender como realmente funcionam as coisas. E você, com algum acontecimento que já ficou assustada, com algo que você viu, porque é tudo muito novo, né? Você está entrando agora na carreira profissional, a Delis faz Direito, né, Delis? Sim, isso, eu faço Direito. Bom, no começo a gente fica meio assustado porque é tudo muito novo, mas daí a gente meio que acaba acostumando. Vamos falar que acostumar é uma palavra muito forte. Acaba sendo recorrente, então meio que entra na rotina. Então, o dia a dia de correria, de polícia, de casos, então já tá virando rotina para você. Já virou sim. Natane, quais são os canais de denúncia da Delegacia da Mulher? Nós temos o nosso próprio Disque Denúncia, que é o WhatsApp Denúncia aqui de Capivari. O número é 19 98915 9948. Lembrando que esse WhatsApp Denúncia, ele vai ser totalmente incógnito. A pessoa não precisa, enfim, falar o nome, falar o endereço, ela passa a denúncia e a gente investiga a denúncia. A gente também tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Esse é para o Brasil inteiro. Então, se a mulher ela sofre violência doméstica ou se alguém sabe que alguma pessoa sofre algum tipo de violência, pode ligar para o Disque 100, que essa denúncia é encaminhada para a delegacia da área dos fatos. Então, se ocorrer uma denúncia em Capivari e ligarem para o Disque 100, a gente recebe essa denúncia por e-mail mesmo e daí a gente começa a investigação com a denúncia dos direitos humanos. Natane, para a gente finalizar aqui, deixa uma mensagem aí para as mulheres, as pessoas que estão assistindo em casa, que talvez tenham medo de denunciar. Deixa uma mensagem para que elas se sintam mais encorajadas. Bom, a gente consegue dizer que hoje em dia melhorou muito a questão das denúncias. Eu vejo as mulheres mais fortes, mais empoderadas, elas estão falando mais por si, mas é importante dizer que se você não quiser se identificar, faça a denúncia, porque a gente precisa de justiça. A mulher ela tem que sair dessa fase, dessa questão histórica de uma mulher que fica mais em casa, uma mulher que não tem fala, para que a gente consiga sempre lutar pelos nossos direitos. Então, sim, a gente pode ter medo das consequências, mas é importante a gente se sentir forte para fazer denúncia. E saiba que a gente está aqui, a gente entende e a gente sempre vai prestar o maior auxílio possível para vocês. Se você ou conhece alguém que está passando por alguma situação de abuso ou feminicídio, não tenha medo, denuncie. Com conscientização, podemos criar um lugar mais seguro e igualitário para todas.